assumir este modo público. Eu digo a Deus pelo meu amigo, já com Jonas, que Deus continue abençoando ele, a família dele, o pai dele, pastor Sérgio, continue sendo amado. Em nome de Jesus. Ao pastor João Carlos, que é pastor da nossa região aqui agora, ele é pastor regional, Deus também abençoe a vida dele, o ministério, a família. Enfim, eu queria poder citar o nome de todos, de forma de agradecimento, mas como isso me é impossível, eu quero coletivamente dizer que Deus abençoe a cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amados, vamos ler a Bíblia em Pedro, segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Segunda Pedro 1 e 4. Glória a Deus, aleluia. Nós amamos o Senhor e amamos a sua palavra. 2 Pedro 1 e 4. Capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Amém, irmãos? Então, leiamos. Diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há pela concupiscência que há no mundo. Aleluia. Vou ler mais uma vez. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há pela concupiscência que há no mundo. Aleluia. Meus queridos irmãos, estas duas epístolas de Pedro são de uma profundidade muito grande. E há quem diz que Pedro era um homem indouto. É bem verdade que nós não podemos confundir indouto com analfabeto, porque Pedro tinha um conhecimento muito grande da causa do Evangelho que ele defendia, até porque foi ele mesmo quem disse que a palavra que ele ensinava não era um aglomerado vazio de palavras, mas ele disse: eu mesmo estava lá quando vi os céus abertos e a voz do Pai dizia: é meu filho amado em quem minha alma tem prazer. E o seu rosto resplandeceu. Pedro se refere ao episódio do Monte Tabor, quando Cristo transfigurou-se ali, revelando a eles sua glória. E Pedro então diz assim: o que eu ensino não são argumentos emprestados, mas eu presenciei, eu senti, eu vi, eu sei o que aconteceu. E o motivo, irmãos, de Pedro escrever ou ditar, como queira, essas epístolas aqui, é porque a igreja, a jovem igreja primitiva, já enfrentava problemas que nasceram no próprio seio da igreja e causavam grandes perturbações, porque a igreja, ela enfrenta dois tipos de problemas. Primeiro, os problemas que vêm de fora, atacando a igreja de fora para dentro. Tem o mundo, tem a carne, tem o diabo. Mas também problemas internos, que nascem no coração de alguns ali e que provocam problemas na igreja. Dentre estes problemas internos, a igreja do primeiro século, ela enfrentava três problemas. O primeiro problema que ela enfrentava surgiu de um diácono da igreja chamado Nicolau. Nicolau alcançou alguns seguidores que deu vazão a uma seita chamada seita dos Nicolaitas. Estes ensinavam
coisas erradas, trazendo perturbação para a igreja nos seus primeiros passos, no seu primeiro século. Mas além dos nicolaicos, também havia os que seguiam a doutrina de uma profetisa chamada Jezabel, que ensinava que o pecado não trazia nenhum dano, até porque quanto mais pecassem, maior seria a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Então, o pecado enfraquecia a carne, ensinava ela, e o espírito fortalecia. Era assim, em síntese, o que ela ensinava. Mas havia também outros perturbadores que receberam o nome de doutrina de Balaão. E Balaão era especialista em profetizar, querendo o benefício, querendo o prêmio, querendo enriquecimento. E olha que se nós olharmos para a história de Balaão, Balaão, na sua época do Antigo Testamento, foi um homem de tanta fama que Balaque mandou viajar mais de 900 quilômetros para buscar Balaão. Então, agora no Novo Testamento, esse espírito aí de perturbação também estava assolando a igreja, porque alguns deram lugar a este sentimento do espírito de Balaão. Aí Pedro, então, ele lança a mão da inspiração divina, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, apta para ensino, para correção e para redarguir em justiça. Redarguir significa ensinar ou convencer, apontando provas, com provas na mão. Aí Pedro, então, alguns dizem que ele ditou, outros querem dizer que ele escreveu. Não quero entrar neste mérito dessa questão, mas é bem verdade que nós encontramos aqui um remédio que trazia cura e traz cura para a igreja em todos os tempos, em toda a sua história, porque essa é a finalidade desta palavra que acabamos aqui de ler. É interessante que, apesar do problema ter sido sanado pela ação da palavra e do Espírito Santo na época de Pedro, mas surgiram outros rumores, e hoje nós podemos chamar essa mesma doutrina dividida nesse tripé que citei aqui, da época de Pedro, nós podemos chamá-la hoje, no século 21, de antropocentrismo, ou seja, colocando o homem no centro. Era isso que de fato estes primeiros irmãos aqui queriam colocar na igreja, o homem no centro e não Cristo. Pedro, para mostrar que o Evangelho não é antropocêntrico, que o Evangelho não tem o homem como centro, ele então escreve a primeira e a segunda epístola universal para provar que o Evangelho não é antropocêntrico, o Evangelho é cristocêntrico. Ou seja, Cristo é o centro do Evangelho, é o autor do Evangelho, é o autor da fé, é o que mantém a nossa esperança, é a motivação para a igreja caminhar nos trilhos da vida vitoriosa aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Aí Pedro, mostrando que o Evangelho tem Cristo como o centro, ele mostra que o Evangelho tem 7 grandes preciosidades, as quais eu convido você para ler comigo aqui nesta noite. 7 preciosidades do Evangelho. A primeira preciosidade do Evangelho está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. 1 Pedro 1 e 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa interessante. Pedro aqui lança a mão de uma comparação fortíssima, quando ele diz que a fé é mais preciosa do que o ouro. Numa época que nós vivemos, onde muitas pessoas não são valorizadas pelo que são, mas pelo que têm, agora Pedro vem falando que a fé é mais preciosa do